você deve seguir o seu paciente nas redes sociais. Se você é médico e faz cirurgias ou você é da parte mais estética, você com certeza deve seguir o teu paciente, porque isso pode te salvar de muito problema. Eu sei que a maioria das pessoas diz, né, quem fala mais de Instagram e de marketing, eu não sei muito, mas sempre dizem, você não pode seguir muita gente, né, porque pode te deixar com uma imagem de que segue todo mundo, que não é uma pessoa exclusiva ou algo assim. Ou até mesmo tem pessoas que dizem, eu não gosto de seguir meu paciente porque queria um contato muito maior e às vezes não é o que o médico quer. Eu diria que se você faz cirurgias, principalmente aquelas cirurgias estéticas que pode dar problema por alguma questão estética, de algum resultado errado. Resultado a gente fala entre aspas, porque a gente sabe que a atividade médica não é de resultado. Mas quando se fala de uma cirurgia plástica, né, de um procedimento estético, a gente espera um resultado. Né? Convenhamos aqui, entre parênteses, sem falar da atividade médica em si e todas as questões de responsabilidade civil que a gente sabe que integram esse mundo jurídico. Né? Mas, enfim, o que pode acontecer? Por quê? Uma paciente que gosta muito da parte estética, a gente pode colocar, digamos que uma blogueira, né, como exemplo, que é muito bom. Vai fazer um procedimento de mamoplastia, né, aumento das mamas. O que pode acontecer? Pode dar muito problema. Você pode dizer para ela, você não pode fazer exercício físico por um mês, você não pode correr, você tem que fazer todas as recomendações médicas específicas devem ser seguidas para que justamente o teu pós-operatório vai ser satisfatório e vai ser legal. Né? Não pode ir no sol, não pode fazer várias coisas. Você seguindo o seu paciente como uma estratégia de defesa, a gente pensando agora numa medicina mais defensiva, justamente o que? Você pode olhar se ele está fazendo o que você orientou. Né? Justamente porque se é um paciente problema, muito mais isso a gente pode até um dia falar sobre pacientes problemas e como tentar localizá-los, porque a gente sabe, resumindo mais ou menos, menor de idade, ou um paciente que você quer um pouco instável, justamente esses pacientes podem dar muito problema. Então, a gente sugere, né, um conselho jurídico que não atenda esses pacientes, que primeiro, um paciente menor de idade, espere ele ter a maioridade, mesmo com o consentimento dos pais, ou até mesmo, pior ainda, a mãe deixa, o pai não deixa, coisas assim podem acontecer, ou pacientes que têm algum problema, né, um problema psiquiátrico, que primeiro você indique que ele vá fazer terapia ou vai ter um acompanhamento de um outro profissional antes de realizar alguma mudança significativa no seu corpo. Esses são os primeiros conselhos que deveriam ser seguidos. Mas, se você não tem problema com isso, acha, não, tá tudo bem, eu avaliei esse paciente, vai dar tudo certo, você anota primeiro em prontuário que esse paciente apresentou queixas que podem gerar algum problema psiquiátrico, que você orientou ele a ir fazer esse acompanhamento, enfim, você já se resguarda de alguma forma, né? Ok, você vai fazer uma cirurgia, vai ter o termo de consentimento, a gente imagina que sim, ou pelo menos você explicou bastante, né? Ele é consciente, ele consente no que foi feito e ele sabe os riscos e quais são os cuidados que devem ser feitos no pós-procedimento, né? No pós-operatório, enfim. Então, o que você deve se atentar? Principalmente se é um paciente, como a gente disse, que não deve fazer muita coisa, deve ficar um pouco de resguardo, deve se cuidar um pouco. Se daqui a pouco você segue ele no Instagram e vê que essa pessoa está correndo na praia uma semana depois de ter feito a cirurgia, você tira print. Você já se prepara, porque se der problema e ele vier te questionar, olha doutor, não ficou boa essa cirurgia, eu não gostei, vai ter que retocar, você já vai ter algum argumento para falar com ele como defesa de, olha, mas você não se cuidou. Ou justamente na hora, se você é aqueles médicos que interagem mais, coloca, cuidado, tô te vendo, tô te acompanhando, para que o paciente retorne e pense, meu médico tá me vendo, eu vou cuidar. Porque a gente sabe, a gente fala que o modelo sacerdotal, né, paternalista dos médicos não existe, mas pelo amor de Deus, o médico é a pessoa, né, responsável por ti naquele momento, né, da tua saúde, obviamente que tem uma capacidade técnica muito maior de discernimento sobre o que está sendo feito, né, até por isso que um paciente contrata o médico, vai até o médico e deve seguir as orientações do médico, né,
Eu posso ser um pouco conservadora nesse método e eu não acho que essa autoridade, essa autonomia do paciente possa ser tão extrema como se está utilizando hoje, porque esse questionamento dos pacientes contra o médico, eu acredito que não é o melhor viés e realmente às vezes é muito perigoso, justamente porque tem muitos pacientes que chegam num consultório médico, falam com o médico como se ele só fosse a pessoa que vai receitar ou que vai escrever um relatório médico para ele. Ele já diz até qual é a medicação que ele precisa tomar. Isso fica muito perigoso justamente porque podem acontecer muitas complicações decorrentes disso, né? Então, além de, obviamente, você ter esse paciente, então, vendo o que acontece com ele com uma defesa, você pode dizer então para mim, Rafa, mas é impossível. Eu atendo vários pacientes, não tem como eu ficar ali vistoriando eles, é óbvio que não. Mas aqueles que você sabe que pode dar algum problema, você pode dar uma conferidinha de vez em quando, né? E até mesmo você, acredito que seguindo o teu paciente de alguma forma também cria até um vínculo maior, o paciente se sente super feliz de ver, o meu médico tá me seguindo, ele gosta de mim, porque eu pensando como paciente, a gente gosta dos nossos médicos, né? São pessoas que estão cuidando da gente, como é que a gente não vai querer ter essa pessoa por perto, sentir o carinho dela, porque invariavelmente, quando a gente está num momento de fragilidade, a gente quer o carinho, a atenção, o amor da outra pessoa. E geralmente o médico, inicialmente, é a pessoa que nos traz isso, né? Nos dá a segurança, o conforto. Então, ter esse vínculo é muito legal. E, voltando à premissa que eu sempre falo, que a relação médico-paciente é primordial, né? Realmente, além de toda uma documentação que você possa ter, a gente pode criar o melhor contrato do mundo, não tem nenhuma brecha. O termo de consentimento é super específico, a gente pode criar um termo de consentimento para aquele paciente, né? Se ele não gostou do médico, se ele criou alguma coisa interna, essa relação não foi legal, ele pode te processar ou ele pode te encher o saco, né? Então, realmente, mas se você é um médico que tem uma documentação ok, mas o teu relacionamento com o teu paciente é tão bom, você não vai ser processado. Esse paciente pode até ter a liberdade de dizer, olha, doutor, aconteceu isso, eu não gostei. Você vai fazer o quê? Você vai conversar com ele, né? Você vai se abrir, você pode pedir desculpa, você pode explicar novamente o que aconteceu e dizer, tem essa solução, ou vamos fazer isso, né? Tem muitos meios de se conversar com o paciente, mas eu sinto que, conversando assim com os meus clientes, tem muito médico, tem muito receio de paciente, tem receio das redes sociais, e acabam deixando as redes sociais com os seus social medias, ou, enfim, o profissional que for, e isso é muito importante, até mesmo uma dica de tributário, assim, do nada, o teu marketing médico pode até ser utilizado como dedução do imposto de renda, então é um valor que é muito importante, justamente na vida que estamos, o crescimento, né, das faculdades de medicina e da concorrência que vai ter de médicos, às vezes está sendo complicado ser só um médico bom. Você tem que ser bom, você tem que mostrar que você é bom e você tem que mostrar de uma forma bonita. É uma coisa diferente. Para os advogados acontece da mesma forma, por isso que estamos aqui para poder compartilhar nosso conhecimento. Mas obviamente que teu marketing vai ser muito bom, mas não utilize ele somente para promover toda a forma de, faço essa cirurgia, faço esse procedimento, olha como minha clínica é ótima. Mas pense nisso de um lado mais acolhedor e de fiscalização dos teus pacientes. Pode ser que agora não aconteça isso, mas justamente vai ter essa comunicação com o teu paciente, toda essa troca que pode ter até de algum post que você faz. Então, presta atenção, porque a gente sempre tenta se proteger da melhor forma, né? Então, essa dica de seguir o teu paciente, de ter, assim, olhar um pouquinho o que está acontecendo, principalmente os dermatologistas, né? Às vezes acontece de a paciente faz algum procedimento estético no rosto, que precisa de algum resguardo, ela vai no sol, ela vai fazer um monte de coisa, e daí dá tudo errado. E daí, o que você vai fazer? Ou você vai dizer, não, não tem problema, eu vou refazer esse procedimento. Então, você perdeu seu tempo, você perdeu insumos, você perdeu, né, dinheiro, e justamente porque você não quer se incomodar, sendo que às vezes a culpa não foi sua, né? Na maioria das vezes a culpa não foi
Isso foi do paciente que foi negligente. Mas aí dizer que o paciente você foi negligente é um pouco difícil. Né? A acusação contra o médico é muito mais fácil. Então se proteja, tenha uma boa relação com seu paciente, tenha bons documentos e tenha bons advogados. Meu nome é Rafaela Luza Poster, sou advogada, tributarista, especialista na parte médica. A gente faz toda a ajuda que a gente pode para promover uma atividade médica segura. Aqui nas minhas redes sociais eu tento compartilhar um pouco mais do dia a dia do escritório, questões que vão acontecendo. Então, se você quer saber mais sobre isso, pode comentar aqui ou me segue nas redes. Um abraço!